Bom dia, bom dia. Bom dia, começando uma live aqui, como as emoções impactam nas suas finanças. Mais uma segunda lucrativa. E o meu compromisso aqui é que você expanda 1% em relação à sua mentalidade financeira. É um conteúdo pouco comentado, mas que faz toda a diferença, que é essa correlação das nossas emoções com as finanças. E se finanças fosse apenas números, as pessoas da área de exatas estariam ricas, milionárias, e nem sempre é o que acontece. Eu gosto muito de relacionar as finanças com uma árvore, cujo as raízes são as crenças, as autossabotagens, os vazios emocionais, tudo que corresponde ao nosso emocional está nessas raízes dessa árvore. O caule são as finanças pessoais, a parte de educação financeira. E os frutos são os investimentos e os negócios. E eu percebo que muitas vezes as pessoas elas invertem essa ordem. Elas querem começar pelo caule ou pelos frutos. Por isso, muitas vezes elas não têm o resultado. Ou quando elas têm esse resultado, ele não se sustenta por muito tempo. E toda a forma que nós nos relacionamos com o nosso exterior reflete diretamente no nosso interior e vice-versa. E como diz Tim Havieker nos Segredos da Mente Milionária, se você quer mudar os frutos, mude as raízes. Então é necessário mudar essa relação, as suas emoções, para que você possa ter novos resultados financeiros, ok? E por onde começar essas raízes? Sara, que raízes são essas? Primeiro ponto, crenças limitantes financeiras. As crenças limitantes é tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos na infância relacionado a dinheiro. Muito do que os nossos pais ou pai e mãe substituto passaram para nós. Então, às vezes, são coisas simples, sutis, tipo dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade. E a gente não percebe, mas isso fica no nosso inconsciente e impacta diretamente nos nossos resultados financeiros hoje. Então, assim, como que faz para identificar? Comece a perceber quais são as comunicações internas que você tem relacionada ao dinheiro. E para quem quiser, depois também eu vou disponibilizar, é só me chamar no direct, um arquivo com 103 crenças limitantes do dinheiro, para que você possa identificar quais são. E quais são as formas de ressignificar isso? Ou por repetição, porque são muitos anos ouvindo esse negativo, ou por forte impacto emocional. São as duas formas de ressignificar essas crenças. E essas crenças, gente, elas têm os 3 níveis. No nível de identidade, que são as crenças do eu sou, ou seja, quando você diz eu sou pobre, enfim, eu sou ruim com finanças, né? Eu sou descontrolado, eu sou desorganizado. Todas essas crenças estão no nível de identidade. O segundo nível é o nível de capacidade. Quando você diz que não é capaz, que não pode, que não consegue. E o terceiro nível, que eu vejo que é um dos que mais impactam em relação a essa questão financeira, é o nível de merecimento. Porque, às vezes, a pessoa ela até tem crenças fortalecedoras em relação ao dinheiro, em relação a ela. Às vezes, ela se sente capaz, porém, ela não se sente merecedora daquilo ali. Então, inconscientemente, ela vai se auto-sabotar e vai retomar para o patamar inferior em relação às finanças, em relação ao dinheiro, tá? Então, as crenças limitantes é o primeiro ponto em relação a essas raízes financeiras. Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é muito interessante e é pouco falado. Raramente eu vejo essa correlação
desse ponto com as finanças, que são os vazios emocionais. O que são esses vazios emocionais? É quando nos falta algo internamente e de forma inconsciente a gente tenta compensar aquilo de outra forma. Como assim? Tem uma frase que diz que todo excesso esconde uma falta. E esses vazios emocionais, muitas vezes, são situações que aconteceram lá na infância ou até mesmo na gestação, dentro do útero da nossa mãe, enfim. E a gente vai criando esses registros de memória, raízes de rejeição. O primeiro tipo de vazio emocional é quando na infância as nossas necessidades básicas não foram supridas. O segundo sendo o pertencimento, a autonomia, os limites com afeto. Tem pais que às vezes não colocam limite e acham que tem que falar só sim. Isso também é ruim, porque a criança, quando ela cresce um adulto sem limite, que ele não sabe, e às vezes acaba sendo aquela pessoa que ultrapassa o espaço do outro. Isso não é legal. Então, pertencimento, autonomia, limites com afeto, saber colocar limite, desejos e aspirações e expressões emocionais. Tem crianças que às vezes elas querem se expressar emocionalmente e os pais vão lá e reprimem, cala a boca, não. Tudo isso vai ficando ali no inconsciente. E isso é refletido na forma como a gente se relaciona com o mundo hoje, nas nossas relações, na nossa forma de nos posicionar. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós sentimos esses vazios. E cada um tem uma forma de dar um significado a isso e continuar se comportando de acordo com aquele significado. Eles são as principais causas das raízes de rejeição, de abandono. E aí você me pergunta, Sara, mas o que isso tem a ver com finanças? Tudo. Porque tudo que não é resolvido no nosso campo emocional, se a gente não resolve esses vazios internos, eles vão refletir na forma que a gente lida externamente com as situações. E inconscientemente a gente vai querer suprir esse vazio nos gastos excessivos, no consumo, às vezes na comida, às vezes em relacionamentos. Então, isso vai impactar, gente, em todas as áreas da nossa vida. Porém, como aqui eu estou trazendo essa correlação das emoções com as finanças, é isso que vai acontecer. E eu acho muito interessante porque realmente a gente, às vezes, não reflete nesse nível, não faz essa reflexão nesse nível de profundidade, tá? Então, é muito importante entender esses vazios emocionais e de que forma, inconscientemente, você pode estar suprindo eles hoje. Então, já falei aqui das crenças, já falei dos vazios e agora eu vou falar dos sabotadores, que além das crenças e dos vazios, é um outro grande vilão da prosperidade, do enriquecimento. Porque a autossabotagem, ela também surge lá na infância, né, de 0 a 12 anos, e existem 10 principais sabotadores. E esses sabotadores, eles são uma forma de nos proteger lá na infância. Porém, depois que a gente cresce, eles não se fazem mais necessários, mas continuam sendo a lente pela qual a gente visualiza o nosso mundo. Por isso que cada um tem um tipo de sabotador diferente. E para quem quiser aprofundar mais nesses sabotadores, tem um teste específico para isso, onde mede o seu nível de autossabotagem, qual percentual do seu tempo você se sabota hoje, quais os principais sabotadores e ferramentas específicas para você conseguir vencer isso. Porque os sabotadores, gente, eles são os principais responsáveis por toda dor, toda culpa, toda procrastinação, todo arrependimento, tudo isso vem dos sabotadores, tá? Então é muito importante a gente identificar. Existem 10 tipos diferentes, eu não vou adentrar neles aqui, tem vídeos no meu feed para quem quiser ver, falando de cada um deles. Inclusive eu faço uma correlação do comportamento dele com as finanças, tá?
Então, assim, por exemplo, um exemplo de autossabotagem. Uma pessoa que recebe uma certa quantia financeira e na mesma proporção que ela ganha, que ela recebe, ela gasta, ela inconscientemente ela está se autossabotando. Ou porque ela não tem uma meta clara em relação às finanças, porque não está claro para ela, então eu não tenho o que fazer com esse dinheiro, né? Não sei para onde vai, e aí acaba inconscientemente gastando, ou porque ela tem uma crença relacionada em um dos 3 níveis que eu mencionei aqui, pode ser no nível de identidade, de capacidade, ou principalmente no nível de merecimento. E às vezes também nós temos tetos financeiros inconscientes. Como assim? Inconscientemente nós criamos um teto financeiro, R$3.000, R$5.000, R$10.000, e quando a gente bate aquele teto, a gente se auto-sabota para ficar naquele teto ali, porque a gente não se acha merecedor de ganhar acima daquele valor, ou porque às vezes é o teto financeiro dos nossos pais, ou porque se você é casado, casada, tem um companheiro, se for mulher, às vezes não se sente merecedora de ganhar mais do que o homem. Então, gente, comece a perceber esses comportamentos. Por que eu não consigo ultrapassar esse teto financeiro? Por que eu estou repetindo de novo esse mesmo comportamento? Eu falei, né? Às vezes a gente fala assim, eu falei que eu ia mudar isso mês passado e estou aqui de novo fazendo esse mesmo comportamento em relação ao dinheiro, tá? Comece a perceber isso. E fazer um convite, né, para quem ainda não está inscrito na minha comunidade gratuita. Comunidade Tá no Lucro, é um grupo no WhatsApp silenciado, onde eu posto conteúdo toda semana, exclusivo, tá? Quem quiser fazer parte, vai ser um prazer ter você comigo lá. O link tá na minha bio, só clicar, tá bom? E, para quem quiser, gente, aprofundar ainda mais nesse conteúdo, participe da Semana da Aceleração Financeira. Eu vou começar a divulgar, tá? Vai acontecer entre os dias 20 a 24 de julho, é 100% online, gratuita, onde os vídeos vão ser disponibilizados. Então, eu vou colocar o link também na minha bio, participa lá. E vamos lá para o passo a passo para tratar essas raízes, né? Eu já mencionei aqui as raízes, agora a gente vai para o como resolver isso. Então, vamos lá. Passo 1. Como eu mencionei, identificar as crenças limitantes, tá? Para quem tá nessa live que quiser, só me mandar uma mensagem no direct, me pedir que eu vou enviar o arquivo das 103 crenças limitantes para você identificar. Tá? Me passa seu e-mail que eu te envio esse arquivo e aí você consegue verificar quais são as suas crenças e na frente também ressignificando já cada uma delas. E aí, como eu disse, quais são as formas de ressignificar? Repetição ou forte impacto emocional, que geralmente são dentro das mentorias, dentro dos treinamentos, essa parte, ok? O segundo passo, refletir sobre os 5 itens que eu mencionei de vazios emocionais. Qual dos 5 itens de vazios emocionais que você pode inconscientemente estar fazendo, aplicando no seu dia a dia, compensando esse vazio, gastando excessivamente, ou nem sempre é gastando, tá, gente? Às vezes também é retendo demais. Porque às vezes quando os nossos pais, eles foram muito gastadores na infância ou foram mais retidos em relação ao dinheiro, a gente tende a repetir aquele padrão ou a rebelar, fazer totalmente o contrário. Tipo, faltou muito na infância, agora eu quero gastar tudo. E vice-versa, tá? Então, os dois pode ocorrer. O terceiro passo é identificar os seus sabotadores financeiros. Como eu disse, tem uma série de vídeos no meu IGTV aqui, para quem quiser ver depois, onde eu vou falando de cada sabotador, que a série é Como a autossabotagem pode te impedir de prosperar financeiramente.
e as características. E para quem quiser aprofundar ainda mais, tem um teste específico para você identificar esses sabotadores, que mede o seu nível de autossabotagem, quais são os principais, como você pode vencê-los, tem ferramenta para isso nas devolutivas individuais. Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo é identificar em qual mentalidade financeira você está hoje. Primeira, mentalidade de escassez. Você está com medo de faltar e inconscientemente você acaba atraindo pessoas que estão vibrando nessa frequência do medo, da falta, vai perder. Então perceba se hoje você está vibrando nesta mentalidade. A segunda mentalidade, mentalidade de conforto. Tá satisfeito do jeito que tá. Não tá nem ruim, mas também não tá tão bom. Então, essa é a segunda mentalidade. E a terceira mentalidade é a mentalidade de abundância, que é uma pessoa que está em constante crescimento, aprendizagem para poupar, doar, investir e multiplicar. Então, escreve aí no chat aí em qual mentalidade você está hoje. 1, escassez. 2, conforto. Ou 3, abundância. O próximo passo. Passo 5. Verificar se inconscientemente você criou um teto financeiro e não se sente merecedor ou merecedora de conquistar mais. Como assim? Vou explicar para quem chegou agora. Às vezes, inconscientemente, nós criamos um teto financeiro, tipo 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil, depende, né? Tem gente que tem empresa que fatura mais. E aí a gente não consegue ultrapassar aquilo ali porque a gente já criou na nossa mente um teto. E mesmo se vierem oportunidades da gente conseguir rentabilizar mais, a gente inconscientemente vai se auto-sabotar. Então, o passo 5 é, reflita se inconscientemente você está criando um teto financeiro. Ok? Passo 6, praticar a autoconsciência antes de comprar, fazendo as seguintes perguntas para si mesmo. Eu preciso realmente desse produto ou desse serviço agora? É possível comprar à vista ou com desconto? Sou eu que quero comprar porque eu realmente preciso? Ou é o meu fantasma interno, o meu vazio emocional, que inconscientemente, por eu estar desestabilizado ou desestabilizada emocionalmente, eu estou querendo suprir isso? Então faça essas 3 perguntas antes de comprar e eu tenho certeza que só o fato de você fazer essa pergunta para você mesmo, você já vai, se realmente não for necessário realizar aquela compra, você já vai acabar economizando aquele dinheiro ali. E, gente, então eu falei aqui dos 6 passos, e você aplicando esses 6 passos, com certeza você vai perceber mudanças instantâneas na sua mentalidade financeira e no seu padrão de consumo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, para quem foi chegando agora, eu tô falando da correlação do nosso emocional com as finanças, como o nosso emocional impacta nas nossas finanças. Se tiverem perguntas, pode ir colocando no chat. E eu vou reforçar aqui o convite para quem ainda não participa da minha comunidade gratuita, silenciada no WhatsApp. A comunidade está no lucro, onde eu posto conteúdos semanais. Clica no link da minha bio e se inscreva, que vai ser uma honra ter você conosco. E para quem quer aprofundar ainda mais todo esse conteúdo que eu estou falando aqui hoje, que eu falei sobre crença limitante, sobre autossabotagem, sobre vazios emocionais e sobre os 6 passos para você identificar suas raízes financeiras, participe da semana da aceleração financeira que eu vou começar a lançar, vou divulgar a partir de agora no meu Instagram, que vai acontecer entre os dias 20 a 24 de julho, 100% online, 100% gratuita. Vai ser uma honra ter você lá também. Bom, não tendo perguntas, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Vocês estão comprometidos aí com a sua evolução. E
Repetindo, quem quiser receber o arquivo das 103 crenças limitantes financeiras, me envia o seu e-mail no direct que eu vou te enviar esse arquivo para você identificar as suas crenças limitantes financeiras, e lá na frente também já vem, na frente de cada crença, são 103, você vê ela no positivo também, tá bom? Então, gente, quero agradecer a presença de todos, pedir aí para quem estiver online, puder fazer um print e me marcar lá nos stories, vou agradecer. Aê, foi. E é isso, aguardo vocês na Semana da Aceleração Financeira. Clica no link da minha bio, participa da minha comunidade gratuita e vamos juntos fazer com que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Porque quem tem inteligência emocional e financeira está no lucro. Que a sua determinação seja o alicerce da sua jornada. Muito obrigada. Tchau, tchau.